Vamos retornando então aí, galera. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente seguir naquela construção do conteúdo e depois a gente retorna. Então eu falei que pesquisa experimental, ele está preocupado, o pesquisador está preocupado como o experimento foi realizado, né? As condições de realização daquele experimento estão adequadas ou não. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio escritos e eletrônicos, com livros, artigos, páginas web, etc. Então, para a gente construir o nosso referencial teórico, a gente se vale de elementos da pesquisa bibliográfica. Existem trabalhos que são apenas não é a palavra, mas existem trabalhos que são exclusivamente pesquisas bibliográficas. O desenvolvimento do trabalho, ele vai fazer uma análise bibliométrica, bibliográfica de determinado assunto, tá? Ele vai fazer uma análise de determinado assunto. Mas a gente, no nosso trabalho, para construir principalmente o que vocês já fizeram no grau A, que é a revisão teórica, referências teóricas, vocês têm que fazer uma pesquisa bibliográfica, tá? É o que a gente já conversou, tu vai selecionar artigos, vai definir palavras-chave, selecionar artigos, livros, etc. Ler os resumos, se o resumo for interessante para o que tu está pesquisando, vai ler o artigo ou o livro em mais detalhes, vai selecionar as partes que mais te interessam, tu vai se valer daquele conhecimento, né? Tu leu aquilo, tu conheceu aquilo, e aí tu vai poder escrever com as tuas palavras o que tu entendeu daquele trabalho, e depois com que tu colocar lá na tua revisão da bibliografia, tu vai dizer, olha, o fulano disse isso, isso, isso. Tá? Então, a gente utiliza no nosso relatório elementos de pesquisa bibliográfica. Porém, é um procedimento técnico que pode ser utilizado por si só. Tá? Existem pesquisas que são exclusivamente pesquisas bibliográficas. Tá? Pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas sem tratamento analítico. Tá? Ou seja, são documentos não formais. Então, artigos científicos, livros, etc., eles passaram por uma revisão. Um artigo para ser publicado numa revista científica, ele passou por uma revisão. Um livro passou por uma revisão. Uma pesquisa documental, sem tratamento analítico. Ninguém analisou aquilo para dizer se está correto ou não. Não para dizer se está correto ou não, mas para dizer se aquilo tem um rigorismo científico, se aquilo está conforme as regras científicas, né? Então, são materiais válidos, que podem ser usados, porém não científicos. Não, em via de regra, não muda em nada, tá, pessoal? Só vai ser mais difícil para tu fazer a citação. Então, uma tabela estatística, um jornal, revista, relatório, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, relatórios de empresas, etc. Então, no relatório de estágio, vocês vão ter muito isso aqui, um relatório da empresa, um manual da empresa. O manual da empresa são elementos de pesquisa documental. Tá? Pesquisa de campo se caracteriza pelas investigações e, além da pesquisa da bibliografia e documental, ela se realiza junto com a coleta dos dados em campo, com as pessoas, tá? Com recursos de diferentes tipos de pesquisa. Então, isso aqui é o cara ir lá no campo com uma prancheta, com um celular filmando, e depois ele analisar aquilo que ele viu. Não vai interferir em nenhuma operação, não vai interferir em nada. Tá? Ele vai lá em campo, olhar, ele vai ser o observador, vai fazer fotos, vai fazer filmagem, depois vai vir para casa, vai vir no seu local de
de desenvolvimento da pesquisa, olhar os apontamentos que ele fez, escrito, ou filmado, ou por foto, ou de qualquer maneira, e vai fazer a descrição disso. Isso é a pesquisa de campo. Tá? Pesquisa ex post-facto. Ela investiga possíveis relação de causa e efeito, tá? Entre um determinado fato identificado pela pesquisadora e um fenômeno que ocorre posteriormente. A principal característica dessa pesquisa é o fato dos dados serem coletados após a ocorrência de eventos. Tá? Então, ocorreu alguma coisa lá, queimou um transformador. Então, ele vai lá analisar, pegar aqueles dados e tentar ver o porquê que aquele transformador queimou e fazer analogia com o que está trabalhando. Tá? Então, um determinado fenômeno ocorreu, esse fenômeno é relevante para a tua pesquisa, ele está em linha com a tua pesquisa, e tu vai lá tentar fazer uma analogia. Esse fenômeno aconteceu por causa disso. Tá? Dessa maneira que a pesquisa ex post trabalha. Pesquisa de levantamento pode ser de dois tipos: levantamento de uma amostra ou de uma população. Tá? Então, vai ver, estudar as características de um determinado tipo de elementos da população. Quando se fala população, não é pessoas, tá, pessoal? Quando se fala em população, pode ser uma população de peças, uma população vocês já devem ter feito estatística, ou fundamentos de estatística, alguma coisa assim, né? Vocês já estão aqui no estágio. Então, população é um conjunto de indivíduos, não necessariamente pessoas, tá? Quando a gente pensa em população, a gente fica mais focado em pessoas, mas não é pessoas. Tá? Pode ser pessoas, mas não exclusivamente pessoas. Pode ser indivíduos. Quer testar lá os transformadores, exemplo, o tamanho dos transformadores, né? Quer testar as placas solares da marca A frente às placas solares da marca B, tá? Então, vai definir uma amostra da população de placas da marca A frente a uma amostra de população de placas solares da marca B, e assim por diante. Tá? Survey. Survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou opiniões de um determinado grupo de pessoa ou indivíduo, tá? Indicando como representante de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa. Isso aqui a gente costuma dizer que é aquele questionário fechado, tá? Vocês já devem ter recebido isso aqui, ou no celular. Hoje em dia tem aplicativos bem tranquilos de usar para fazer survey e que facilitaram muito a vida dos pesquisadores. É o SurveyMonkey ou o Google Docs. E é aquele tipo de questionário lá, avalia a nossa participação. Às vezes tu recebe por e-mail sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota, como é que tu avalia o atendimento? Tal. Como é que tu avalia tal coisa? E assim por diante. Aquele tipo de pesquisa na qual tu tem uma escala já pré-definida, tu coloca lá, qual o teu nível salarial? De 0 a R$ 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 5.000, acima de 5.000. Aí tu bota lá o teu salário. E aí ele vai fazendo arranjos. Diz, olha, a população que ganha até 1.000 acha isso do meu sistema. A população que ganha de 2.000 a 3.000 acha isso. Qual a sua idade? Abaixo de 20, de 20 a 25, de 25 a 30, acima de 30. Então as pessoas de 25 a 30 preferem filmes de ação. As pessoas de 30 a 35 preferem de aventura. Acima de 35 preferem de, sei lá, vai fazendo esse tipo de correlação. É uma pesquisa que ela, via de regra, é realizada com, digamos assim, precisa ter um maior número de participantes para ela ter, de fato, uma relevância científica, tá?
E hoje em dia a gente tem bastante, vocês já devem ter participado disso, sem dúvida já participaram disso, ou via papel lá, avalie o nosso atendimento, ou por celular, a gente recebe muito isso, tá, pessoal? Então, é um método de pesquisa, um procedimento técnico que hoje, com o auxílio da tecnologia, ficou muito mais fácil do que 10, 15 anos atrás, ou mais tempo que isso, tá? Estudo de caso, pessoal, que é o que a gente vai focar aqui, visa conhecer e aprofundar o como e porquê de uma determinada situação. Se supõe ser uma única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. Tá? O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo como tal, revelá-lo tal como ele o percebe. Então, aqui é, de fato, uma descrição. Vai estar narrando um fato, um evento, alguma coisa. Tu não está preocupado se deu certo ou não deu certo. Ah, estou estudando lá. Eu vou pegar alguns exemplos dos trabalhos de vocês, mas me desculpem se eu não pegar o de todos, tá, pessoal? Tem alguns que eu corrigi há menos tempo e estão mais na minha cabeça. Então, eu já até citei como exemplo hoje o do Ednei, né, do Big Jump. Cara, ele não quer saber se o Big Jump deu certo ou deu errado. Para a pesquisa dele, isso não muda, para a empresa muda. A empresa investiu grana, foi lá, para a empresa muda. Para ele, nesse trabalho de relatório de estágio, se deu certo ou se deu errado, não é problema dele. Ele tem um resultado, ele vai descrever como foi feito o Big Jump, vai descrever as vantagens e desvantagens e vai descrever por que deu certo e por que deu errado. Tá? Ou vai dizer, olha, não chegou ao fim ainda. Até agora o status é esse. Ainda vai ser feita a etapa X, Y, Z. Nós fizemos até a etapa A, B e C. Temos que fazer ainda X, Y, Z. Não tem problema. Um estudo de caso, ele é isso. Tu vai descrever tal e qual, com o maior número, a maior quantidade, a maior riqueza possível, o maior detalhamento possível, tá? Aquele fenômeno que tu está estudando. Então, ó, o pesquisador não pretende intervir sobre o que tu está estudando, mas sim revelá-lo tal como ele percebe. Revelá-lo tal como ele percebe é descrever ele de uma maneira mais rica possível, escrever ele de uma maneira mais palpável possível, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha em outros materiais ali que eu deixei para vocês no Moodle e vamos focar um pouquinho mais aqui no estudo de caso, tá? Pesquisa participante se caracteriza pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas identificadas, tá? Ou seja, o pesquisador é parte integrante dessa pesquisa, ele faz parte da população, ele é parte interessada. Na pesquisa participante, sim, ele tem um interesse que dê certo, ele quer que as coisas funcionem. No estudo de caso, não, cara, se não der certo, não tem problema. Na pesquisa participante, sim, ele é um interessado. Pesquisação é o que também pode ser bastante utilizado em TCCs, a gente vê bastante, né? E até pode vir a ser utilizado aqui em relatório de estágio, porém não é o mais comum. Tá? É um tipo de investigação social com base empírica, que é concebida a realização em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo. Então, aqui na pesquisação, também o pesquisador vai definir alguns caminhos e fazer uma descrição. Ele é quase como um estudo de caso, porém tu intervém no fato. Né? Então, o Big Jump. Cara, o Big Jump o pessoal estava fazendo assim, mas agora nós vamos fazer desse jeito e desse jeito funcionou assim. Então, na pesquisação, o pesquisador ele participa, ele toma ações, etc. Tá? Pesquisa etnográfica pode ser entendida como estudo de um grupo ou povo. O intuito é conhecer profundamente os diferentes problemas que a sua interpretação desperta. Então, aqui não é tanto para pesquisa da nossa área de exatas, tá? E
metodológica analisa os procedimentos que os indivíduos recorrem para concretizar as suas ações diárias, tá? Então, estuda por que as pessoas fazem as coisas de um determinado jeito ou de outro, tá, pessoal? Também pode um pouquinho aqui do nosso escopo aqui da engenharia, tá? Então, via de regra, pessoal, a gente vai cair aqui, tá? Via de regra, a gente vai cair aqui em estudo de caso. Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu coloquei, lá para... Vocês estão vendo a minha tela ainda aí? Ou não mais? Não, professor. Não. Ela não. Tá, deixa eu colocar aqui. Agora sim. Eu coloquei lá para vocês alguns artigos, tá? Alguns deles até eu acho que a gente já tinha visto lá no início. Então, como eu falei, essa aula aqui, ela é basicamente a recapitulação de uma disciplina que vocês já tiveram e a gente não vai se aprofundar demais, tá? Até porque não vamos conseguir, não tem a pretensão de numa aula, que é o escopo da gente aqui ao longo do nosso curso aqui, né, de estágio supervisionado, em uma aula, rever o que vocês fizeram em um semestre inteiro. Não tenho essa pretensão e nem essa competência, tá? Mas, sim, de relembrar os principais conceitos, como a gente fez agora, e dar caminhos para que vocês tenham condições de desenvolver essa parte do trabalho de vocês, tá? Então, uma vez dito isso, eu vou mostrar agora aqui alguns materiais que eu deixei para vocês, para auxiliar vocês a retomar esse conhecimento que vocês tiveram aí nessa cadeira de pesquisa, tá? Então, eu deixei esse artigo aqui, de 2015, Metodologia da Pesquisa Científica, Organização Estrutural, os desafios para redigir um trabalho de conclusão, tá? Então, não se apeguem se, mas isso aqui é para trabalho de conclusão, meu relatório de estágio, que eu falei na primeira aula aqui na FTEC, o relatório de estágio, por definição da instituição, ele vai seguir as regras do TCC, tá? Tanto é que lá no manual da FTEC, no template que vocês receberam, ele é o mesmo do TCC. Tá, pessoal? Então, aqui, introdução, quando a gente falar em metodologia de pesquisa, no Brasil, Lakatos e Marconi e Gil são os principais autores seminais, digamos assim, tem diversos outros, mas os seminais são Lakatos, Marconi e Gil, tá, pessoal? Esses vocês vão ver praticamente em todos os trabalhos que vocês olharem aí sobre metodologia, tá? Porque são os autores mais seminais, tá? Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre uma parte geral, tá? Pesquisa e metodologia científica, tá? Só um minutinho aí, pessoal, só um minutinho. Desculpa aí, turma. Tá? Então, ele vai escrever o que é pesquisa e o que é metodologia científica. Tá? Vai descrever os passos, aqui, ó, o que a gente estava vendo aqui antes. Ó. Pesquisa exploratória, pesquisa experimental, pesquisa acadêmica, pesquisa empírica, pesquisa laboratorial, pesquisa científica em universidades, né? Organização e estrutura de um projeto de pesquisa, tá? Como vocês vão fazer. Isso aqui a gente tem basicamente lá no nosso manual o que fazer, né? A gente aqui na aula de hoje está focado mais em métodos e materiais, tá? Escolha do tema, introdução, problema e hipótese, essa etapa aqui a gente já passou, né? Justificativa e objetivos já passamos também. Revisão da literatura e bibliografia também já estudamos. E aqui o método.
de pesquisa, metodologia. Tipos, abordagem, delineamento do estudo ou enquadramento metodológico, né? Coleta de dados e tratamento dos dados. Então, pessoal, como eu falei para vocês, tem basicamente duas etapas essa sessão do trabalho. Uma de enquadramento metodológico, que vocês vão olhar para esse quadro aqui e vocês vão dizer o que é a pesquisa de vocês. Depois, vocês vão fazer uma descrição de como vocês fizeram o trabalho de vocês em específico, tá? E é basicamente o que ele coloca aqui. O trabalho de vocês em específico, então, vocês vão descrever como vocês coletaram os dados. Tá? Como é que coletou os dados? Olha, eu analisei uma conta de luz. Eu analisei uma conta de luz e a lei número tal. Eu analisei a NR12 e analisei tal coisa. E assim por diante. Tá, pessoal? Olha, eu analisei os dados lá de manutenção do meu avião dos últimos 10 anos. Eu utilizei mais como instrumento de coleta os resultados de laboratório lá do óleo do meu transformador e assim por diante, tá, pessoal? Então, vocês vão, nessa segunda etapa, depois de ter feito o enquadramento metodológico, apresentar como vocês coletaram os dados e depois como vocês trataram esses dados. Olha, eu peguei lá a manutenção dos aviões dos últimos 10 anos e tá aqui na tabela A, e eu vi que eu fiz uma média dos dados de quantas vezes eu tive que fazer determinada lubrificação, tá? Então, como é que tu tratou os dados? Eu fiz uma média disso. Eu, usando o Excel, então coloca as ferramentas, como tu tratou os dados? Olha, eu utilizei o Excel, fiz um gráfico e vi que a quantidade de lubrificação da peça XYZ está numa tendência de queda ou está numa tendência de subir. Tá, pessoal? Então, é como vocês trataram aqueles dados que vocês coletaram. Tá? Então, essa segunda parte é mais do trabalho de vocês. Aqui, sim, vocês não vão se valer tanto de literatura. Então, no capítulo de metodologia, ou na seção de metodologia, vocês vão... Primeira parte, vocês vão falar sobre enquadramento metodológico, que é basicamente comparar o trabalho de vocês com literatura. Então, vocês vão se valer da literatura. E a segunda parte, que é o método do trabalho de vocês, esse é autoral. Esse vocês é que vão escrever e vão dizer como fizeram. Tá, pessoal? Podem e devem colocar figuras também, tá? Então, isso é bem importante. Então, metodologia científica, os passos aqui, definição das técnicas para a aquisição dos dados, coleta de dados, tabulação dos resultados e análise dos resultados. Então, basicamente, é isso aqui. Então, aqui é definição das técnicas, é um enquadramento metodológico, coleta de dados são os materiais que vocês vão utilizar, onde vocês coletaram, apresentação dos resultados e também as análises que vocês vão fazer. Olha, fiz uma análise através de média, fiz uma análise através de um gráfico, eu fiz uma análise através dos resultados de laboratório e assim por diante. O laboratório utiliza o método XYZ. Eu fiz uma análise através da norma regulamentadora número 12. Eu comparei a lei velha sobre microgeração de energia com a lei nova. Eu fiz uma comparação. Essa comparação, como é que eu fiz? Eu fiz através de uma análise de conteúdo, né? Eu li uma, li a outra, comparei o que tinha de igual com o que tinha de diferente. Basicamente isso, tá, pessoal? Então, eu peço que vocês estudem, se aprofundem mais, tá? Desafios para redigir um trabalho. Então, aqui está bem resumido, bem simples também. Tem algumas dicas para vocês. Eu sugiro que vocês olhem aqui com uma atenção um pouquinho maior. Eu também deixei essa outra apostila aqui, que é dos pesquisadores da URGS, tá?
do ano de... Que ano é isso, cara? Primeira edição, 2009. Quem organizou, então, essa apostila de método de pesquisa? Tatiana Engel e a Denise Toff-Silveira. E, pessoal, está bem completo, tá? Podem ver aqui um arquivo de 120 páginas. Então, isso aqui, como eu falei, se a gente tivesse um semestre inteiro para dar disciplina de metodologia científica, provavelmente nós veria essa apostila aqui de cabo a rabo. Como a gente tem aqui poucas horas para relembrar esses conceitos, eu vou passar bem rapidinho com vocês, tá? Então, uma introdução, né, quando ela fala disciplina, é a disciplina é uma apostila da disciplina EAD de pesquisa científica, tá? Coloco aqui os principais pontos, os aspectos teóricos e conceituais da metodologia da pesquisa científica, tá? O que é a pesquisa? Ó, você lembra que eu falei que é Marconi, Lakatos e Gil, tá? São os autores seminais aqui, os autores mais conhecidos que primeiro trouxeram essa discussão sobre metodologia de pesquisa científica para a gente aqui no Brasil, tá? Então, o que é a pesquisa científica? Definição, né? O processo racional, sistemático, tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos. Então, aqui não é só a parte da metodologia, mas sim a pesquisa como um todo, tá conceituando o que é uma pesquisa, tá? E assim por diante. O que é metodologia? Ó, metodologia é o estudo do método, então tu vai definir métodos, técnicas a serem utilizadas, vai falar também em algum momento sobre materiais, etc, tá? Desculpa aí, pessoal. Não é Covid, tá? Tranquilos aí. O que é conhecimento científico, o que é ciência, então tem essa parte aqui mais acadêmica nesse primeiro parágrafo, construção nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro capítulo, tá? Conhecimento empírico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, conhecimento científico, que é o que a gente está mais disposto a trabalhar, método científico, tá? Então aqui vai descrever o que eu falei lá no início, que o método científico nasceu para que a gente pudesse ter uma padronização de uma linguagem de pesquisa, tá? Método dedutivo, tá? Ó, o René Descartes foi quem é o pai do método científico, tá? Então vem lá de 1596 a 1650, tá? Esse é o pai do método científico, aí, o René Descartes. Então aqui tem, para quem quer se aprofundar em tudo que a gente viu lá, tá? Método indutivo, método hipotético dedutivo, que a gente viu, exercício de fixação, referências que elas utilizaram nesse capítulo da apostila. E aqui o capítulo 2, ele seria um pouco mais aplicado para o que a gente está precisando nesse momento do trabalho de vocês, tá? Então, os objetivos, tipos de pesquisa, pesquisa qualitativa, o que é pesquisa quantitativa, tá? Uma comparação entre método qualitativo e quantitativo, tá? Conforme eu já comentei com vocês. Então, se ficarem em dúvida, recorram a esse material. O material está bem elaborado aqui pelas profs lá da URGS, tá? Eu não sei se vocês têm algum material da disciplina de vocês da FTech, podem utilizar também. Método científico, metodologia científica, pessoal, é o que vocês vão mais encontrar aí em Google Acadêmico, etc, tá? Quanto à natureza da pesquisa, pesquisa básica, pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, se é uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, tudo aquilo que a gente viu aqui de uma maneira mais rápida, ó, exploratória, descritiva e explicativa, Gil, Trevinos e Gil, tem aqui, ó, exploratória, Gil,
Trivinos e Gil. Tá? Só que está aqui com um grau de aprofundamento maior, que a nossa disciplina não se propõe a isso. Essa disciplina de relatório de estágio, ela se propõe a lembrar vocês e ajudar vocês a fazerem um relatório de vocês. Pesquisa experimental, ó, aí vamos cair para cá. Procedimentos técnicos, pesquisa experimental, bibliográfica, documental. Experimental está aqui. Bibliográfica, estão vendo aqui, ó? Experimental, bibliográfica. Pesquisa documental. Então, pessoal, tudo que a gente viu ali, aqui tem com um grau de riqueza um pouquinho maior para vocês. Ó. Pesquisa bibliográfica, Fonseca. Pesquisa documental, Fonseca. Pesquisa experimental, Gil 2007. Gil 2007. Tá? Então, aqui, pessoal, esse material ele está em web, né? Internet, então a gente pode usar estudo de caso aqui. Eu sugiro que vocês foquem aqui, leiam, se aprofundem, porque a grande maioria de vocês vai cair nesse caso aqui, tá? Então, pessoal, deem uma olhadinha aqui nessa apostila, tá? Que eu acho que é bem interessante, tá? A construção da pesquisa, vem lá dos objetivos, como começar, como começar, etc, etc. Tá tudo aqui, tá? Vai lá da introdução, os 3 grandes eixos da pesquisa, etc. Não é o nosso objetivo aqui uma aula, um semestre inteiro de introdução à pesquisa científica. Eu deixei também um artigo lá para vocês. Droga, quando eu vou abrir aqui o Zoom me dá. Eu deixei também um artigo lá para vocês, bem interessante, que eu imagino que vocês devessem ler ele, tá? É do Kaushik, Miguel Kaushik. Estudo de caso na engenharia de produção. Pessoal, se for da elétrica, da mecânica, também pode usar, porque, sim, o artigo está mais focado em engenharia de produção, assim, que é a minha área, né? Porém, os conceitos básicos que tem aqui sobre estudo de caso em pesquisas de engenharia vão ser aplicáveis a qualquer engenharia, tá? Então, vocês têm plena capacidade de fazer essa distinção, tá? Fazer esse recorte aqui, tá? Estudo de caso em engenharia de produção, estruturação e recomendações para sua condução. Então, aqui ele diz como tu conduzir um estudo de caso em engenharia da produção, tá? Mas, como eu falei para vocês, vale para qualquer engenharia. Ó. Metodologia da pesquisa científica, ele faz um breve apanhado da metodologia da pesquisa científica, tá? Classificação do presente trabalho com base em Noronha. Esse trabalho dele é analítico, temático, função de atualização e tem uma abordagem bibliográfica. Então, aqui de novo, pessoal, tipos de abordagem de pesquisa, teórico-conceitual, ele fala um pouquinho sobre estudo de caso. Um autor que é muito utilizado em estudo de caso em engenharia é o WIN. Então, eu sugiro também que vocês vão fazer um estudo de caso. Eu, quando oriento trabalho, sempre digo, cara, estudo de caso, busca esse WIN 2001 aqui, esse livro do WIN. Tá? Então, quando vocês veem um autor aqui, nem eu falei para vocês, cara, o WIN 2001 é o papa do estudo de caso. Vem aqui ver o trabalho dele, né? Ó, estudo de caso, planejamento e método. Tenta buscar essa bibliografia, tá? Tenta buscar essa bibliografia. Esse cara aqui, se vocês estivessem sendo orientados por mim, ou vocês estão fazendo TCC ou vão fazer e pretendem fazer estudo de caso, sugiro fortemente que vocês estudem esse livro aqui, tá? O índice, que é o papa deles todos aqui no Brasil. É o papa deles todos aqui, tá?
Pessoal, vamos voltar, dar uma olhadinha nesse artigo aqui, em seguidinho, tá? Aí eu vou salvar aqui, é 10h24. Vamos voltar aqui. Antes, 5 minutos não foi suficiente, 10 minutos aqui, 10h34, 10h35, tá bom? Dúvidas até aqui, turma? Ou vamos guardar tudo para o final? No final, eu vou mostrar também alguns exemplos de trabalho para vocês, tá? Para ficar um pouquinho mais claro isso que a gente está falando aqui. Tá bueno? Tem alguma dúvida até aqui? Querem fazer uma pergunta aqui? A gente tem 2 minutinhos. Ou vamos ver em seguida? Em seguida é melhor, né? Beleza, então. Aguardo vocês todos aqui, então, 10h35, tá? 10 minutos aí. Valeu, turma.